Hey everybody, what's up? E aí galera, tudo jóia? Como vocês já viram, né? Essa semana eu fiz um vídeo muito especial falando sobre a importância de cantar na hora de aprender um novo idioma. Na linguística a gente chama isso de L2, né? O momento de aquisição da nossa L2, ou seja, o momento que a gente está aprendendo ali a nossa segunda língua. E esse vídeo foi veio, né, num momento muito bacana, pois justamente muitas pessoas começaram a me perguntar sobre técnicas e a eficácia de algumas técnicas no aprendizado e para poder realmente, né, otimizar os estudos, conseguir alcançar aquele objetivo da fluência com maior praticidade, né, mais eficácia, mais ali uma produtividade maior e por fim também, né, que o processo fosse mais dinâmico. E quando a gente fala, né, de música na sala de aula, a gente fala sobre cantar, a gente está basicamente falando sobre um dinamismo. A gente sai daquele momento da aula onde você está ali naquela aula teórica, naquela aula estruturada, e a gente vai para um momento totalmente diferente. Até mencionar aqui também que esse cantar que eu estou trazendo nessa reflexão não é exatamente o cantar de aprender uma música cantando na sala de aula. A gente está falando sobre o uso da música em qualquer situação. Seja você cantar no chuveiro, seja você colocar um karaokê sozinho, sozinha para poder praticar, ou seja você simplesmente ter o interesse de escutar uma música e aprender a cantar ali, né, com a melodia dela e você aprender a cantar a letra. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês várias estratégias diferentes, vários usos diferentes para a música e aqui a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco mais, de escorrer um pouco mais sobre o tema. Esse vídeo que a gente faz ali, né, um pouquinho mais bem roteirizado, bem ali estruturado, tudo muito bem encaixadinho. É justamente para trazer primeiro a ideia e eu quero justamente nesses momentos pós, né, o primeiro contato com aquele conteúdo que eu preparei para vocês, que a gente possa fazer essa análise juntos e a gente possa discutir os resultados. Vale lembrar também que durante todo esse quadro de análise desses estudos, dessa parte mais científica do que a gente vai falar, tudo que for, né, trazido para as nossas aulas, para os nossos encontros aqui no YouTube, né, nas redes sociais, tudo é através do aprendizado baseado em evidências, né? Provavelmente você talvez já tenha escutado esse termo, seja na prática baseada em evidências, que é muito comum na área da saúde, na área da psicologia, né? Mas também a gente precisa falar sobre a prática baseada em evidências, sobre o aprendizado baseado em evidências dentro da linguística, que às vezes é pouco discutida, já que a gente tem muita evidência anedótica, ou seja, muita experiência pessoal do que serviu para mim, do que serviu para fulano, e isso muitas vezes é compartilhado nas redes sociais, no YouTube, né, em diversos lugares, mas acaba que funciona para um, não funciona para o outro, e fica aquela coisa, né? Afinal de contas, funciona ou não funciona? Então tudo que a gente está trazendo aqui é baseado em evidências. Isso vai significar, né, isso vai ser traduzido em técnicas que são de fato eficazes, elas têm validação científica, elas estão dentro da linguística e também do campo da linguística aplicada, que é a área, a ciência ali destinada, né, a disciplina destinada para o estudo de como que a gente aprende um idioma novo, né? Como o nosso cérebro, como a nossa mente, o nosso cérebro entende, decodifica um idioma novo, que a princípio é um barulho, e aquilo ali vira um código que a gente consegue decifrar e se torna um padrão onde a gente não só vai entender o que está sendo falado, mas a gente vai poder interagir com aquele barulho. Então é muito legal perceber, se a gente fosse pensar nas fases do barulho, é um barulho aleatório, um barulho que não vai fazer muito sentido, mas que quanto mais eu vou me estudando, mais eu vou me expondo ali, né? Quanto mais eu me expuser àquele idioma da forma certa, né? Com as práticas certas, com os exercícios certos, eu vou sim alcançar, né, um resultado na compreensão daquele código, eu vou ter acesso, né, a chave que vai ali
abrir aquele cadeado, eu ainda vou por cima poder interagir com aquela pessoa que está conversando naquele código, que é um barulho até então. Então tudo que a gente vai falar é baseado em evidências e também em artigos sólidos, artigos que realmente são robustos, né, de estudos sérios. Então a ideia aqui não é trazer muito essa pauta de opinião, mas sim trazer um ponto científico para o argumento, né, para a nossa discussão, para o nosso tópico de discussão. Eu estou colocando aqui porque o iPad com artigos e tudo tá aqui na minha frente, então às vezes eu vou pontuar aqui, vou trazer para vocês, às vezes eu vou dar umas olhadinhas assim para baixo, justamente para poder pegar aqui as referências que eu preparei para o nosso bate-papo. Então vamos lá, antes da gente poder começar, né? Antes da gente poder falar sobre esse tema e sobre a escolha do tema, né? Por que a gente escolheu cantar como tema principal do nosso bate-papo de hoje? A primeira coisa que a gente precisa falar, né, o primeiro tópico que a gente precisa falar é que existem muitas técnicas e muitas estratégias de aprendizado de idiomas que acontecem na sala de aula, que acontecem quando você está estudando sozinho, sozinha no YouTube, quando você tá ali no seu momento íntimo de estudos ali, aquele momento onde você está conectado com seus livros, com seus PDFs, com seus e-books, né, no formato que você quiser, mas você está intimamente conectado com aquele aprendizado e está realmente absorvendo, né, tá ali recebendo um conhecimento novo através de um input, né, essa é uma das teorias mais clássicas hoje da linguística, é um input, que é o momento onde você vai receber uma informação nova, um processamento dessa ideia e um output. É aquele momento que você vai colocar para fora aquela produção, né? Então é uma produção genuína, autêntica do que você conseguiu absorver daquilo que você recebeu. Então é como se você imaginasse, se você gosta de caldo de cana, né? Você gosta de tomar aquele pastel com caldo de cana, imagina a cana ali entrando naquela máquina e vai saindo ali o caldo. É mais ou menos a ideia. O input é justamente aquela cana que está entrando e por fim nós temos o suco ali, né, o líquido que sai, que seria, que a gente poderia chamar de output. Dentro dessa ideia, dentro desse momento que você está ali naquele momento íntimo estudando, na sala de aula, sozinho, em que for, a gente está falando que vão existir momentos onde você vai sim lançar mão de técnicas e lançar mão de estratégias que podem ou não ser científicas, serem eficazes, serem baseadas em evidências. E cantar é de longe talvez uma das mais arcaicas, entre aspas, não no sentido de arcaico de descartável, obsoleto, antigo, mas no sentido de realmente algo muito, muito, muito antigo. E justamente no estudo que a gente trouxe para poder fazer essa análise hoje, é entender essa forma de estudar, esse método de estudar através de músicas, através de cantar, né? Eu vou cantar. Isso traz mesmo benefícios? Ou é legal? Ou é dinâmico? Não tem nada de errado em ser legal, dinâmico, né? Divertido. Mas o nosso ponto aqui hoje é trazer esse debate científico. Cantar vai realmente te ajudar a aprender um idioma? Não só a música em si, mas o ato de cantar essas músicas. Ou você aprender músicas projetadas para o seu aprendizado. Ou, por exemplo, como eu coloco lá, músicas com as estruturas frasais que foram aprendidas na aula. Afinal, muita gente faz isso de forma intuitiva na sala de aula quando está estudando de forma autodidata. Mas isso funciona? Esse é o debate de hoje. Bom, agora que a gente iniciou ali a nossa introdução, eu queria só tirar um tempinho para poder te falar exatamente quem está falando aqui, né? Quando a gente normalmente começa a falar sobre um trabalho, sobre uma pesquisa tão séria quanto, né, por exemplo, esse artigo que a gente vai trazer hoje, na verdade são vários artigos, eu vou deixar os links para vocês poderem conferir na descrição desse vídeo, mas quando a gente traz esses artigos, é importante a gente também falar, né, qual que é a visão profissional que a gente está tendo aqui, né? Então, se você está vendo, né, tá vendo um vídeo meu pela primeira vez, prazer, meu nome é Fernando,
eu sou linguista, sou poliglota, sou brasileiro, né? E minha vida inteira sempre fui apaixonado por idiomas e também sou professor de idiomas. Então, idiomas hoje, eu não falo só que é uma profissão, não falo só que é uma paixão, um hobby da minha vida, né? Porque acaba que ele preenche todas essas lacunas, né? Todas essas etapas. Mas, acima de tudo, é meu estilo de vida. Então, sou apaixonado, vivo, né? Você pode colocar até assim, ó, sustento, profissão, realização profissional, acadêmica, pessoal, né? Idiomas acabam perpassando quase que todas as áreas da minha vida. Então, se você está assistindo esse vídeo, com certeza, né? Imagino que você também goste muito de idiomas, então a gente já tem aqui o nosso primeiro contato, certo? Então vamos lá, né? Fazendo essa análise em relação à linguística desse tema. Quando a gente fala sobre cantar na sala de aula, inclusive é um dos tópicos que os artigos, né, eu vou falar no plural, né, os artigos que separei, né, os artigos que eu fui separando, lendo, estudando, para poder trazer essa reflexão, eles todos caminham ali na ideia de que trazer a música para a sala de aula, você como professor, né, você como professor ali na sala de aula, você vai querer usar a música de forma praticamente intuitiva. É natural, é espontâneo, é genuíno do professor, é uma coisa super autêntica. O professor em algum momento vai colocar uma música. Que aluno que não gosta de vez em quando, né? Nem que seja uma coisa mais esporádica, é colocar uma música ali para completar. Ou então vamos colocar uma música aqui pra gente poder ver o vocabulário dela. Não vai ser o perfil de todos os alunos, né? E principalmente isso não pode ser algo maçante, repetitivo e constante. Mas é perceptível sim que a gente tem uma adesão muito significativa de diversos alunos ao redor do mundo. A gente está falando de pesquisas internacionais e que vão ali, né, de país para país, onde o uso de música é sim algo muito comum, né, e algo também muito que causa um nível de satisfação muito grande por parte dos alunos. Alguns dos estudos que eu separei foram feitos com crianças, outros com adolescentes, outros com populações de adultos também. E a gente pode perceber que dentro dessa população de adultos a gente tem aí uma infinidade de faixas, né, etárias, mas o mais intrigante é que alguns desses resultados dessas pesquisas, eles são reveladores, eles fazem uma reflexão muito grande, eles colocam na gente essa sementinha, essa ideia de pensar, caramba, tem coisa aqui, não é só um gosto quase que universal, eu vou me arriscar a dizer universal, de gostar de música, né? Um gosto de gostar é ótimo, né? Um gosto universal pela música. Será que tem alguma coisa a mais aqui? Eu vou deixar essa reflexão para o final da nossa... para guardar, né, para não soltar esse spoiler. E se eu fizer uma rima, não cantar, mas falar num ritmo, batucar aqui e fazer um ritmo, mas não necessariamente cantando, né? Sem ser uma letra, sem ser ali uma melodia, um ritmo ali, simplesmente uma fala mais ritmada, né? Uma brincadeira ali de palavras que vai, de certa forma, se assemelhar a uma música, mas não chegar ao nível de ser uma canção, de ser uma música. Isso tem a mesma efetividade nos estudos? Esses estudos, esses artigos científicos, eles fazem sim essa análise. E uma curiosidade é que um dos artigos também que eu trouxe, ele é um artigo muito interessante para você, se você quiser dar uma lida nele, se você quiser analisar, se você quiser refletir, né, para a gente poder também trazer esse debate a um nível até maior, né, da gente questionar ali, levantar os pontos positivos, os pontos que poderiam ter sido, né, mais abordados nessa revisão, é justamente que não era só um artigo qualquer. Né? O material que a gente está estudando aqui nesse vídeo é uma revisão de literatura. A gente está falando aqui uma revisão de artigos, de tudo que foi publicado, né, nos últimos anos, para poder sim fazer essa análise de como está o estado atual da análise da música na sala de aula. E a gente percebe que não é só uma coisa intuitiva, não é só o aluno que gosta de música ou o professor que gosta de música, tem muito mais por trás disso. A música, sim, dando o nosso primeiro spoiler, ela ajuda na
construção de uma estrada rumo à fluência muito mais eficaz, muito mais produtiva e também muito mais dinâmica. Provavelmente a pergunta que você se fez no início desse vídeo foi: tá, eu vou aprender com música, né? Com músicas, com canções, mas qual é a vantagem disso? Quais serão os ganhos reais para você estudar com música? É só um artigo bonito falando sobre isso? É só a ideia de que a música é uma coisa humana, é algo subjetivo e que traz esse tom de criatividade, de liberdade, de espontaneidade para aqueles momentos, né, de estudos e, consequentemente, tudo fica mais leve? A resposta é: existe algo muito mais poderoso na música do que simplesmente a gente falar sobre a subjetividade. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que uma das descobertas desses artigos, dessas pesquisas, né, vários pesquisadores ao redor do mundo, tem um grupo do Canadá, né, uma galera ali estudando húngaro, inglês, enfim, diversos cenários diferentes. Eles perceberam que os alunos aprendiam ainda mais quando eles tinham acesso a um ritmo musical de preferência deles. E além desse ritmo musical de preferência deles, eles também aprendiam mais com as músicas que tinham a ver com o contexto social que aquele aluno tinha, né, na vida geral dele, a qual ele pertencia. Então a gente está falando que, por exemplo, populações mais fragilizadas ou populações mais vulneráveis em um contexto específico, né? Estamos falando aqui de forma generalizada dentro desses estudos, dessas pesquisas, encontraram evidências fortes e muito prováveis de que quando o aluno tem uma conexão muito forte com aquele estilo musical, com aquele contexto musical que tem a ver com a realidade dele, né, fora da sala de aula, fora dos momentos de estudos, ele aprende sim de forma mais eficaz. Então a gente pode citar, por exemplo, várias populações vulneráveis americanas que muitas vezes se beneficiam de uma prática musical, às vezes com hip hop, com rap, justamente por não só fazerem críticas a diversos pontos importantes, relevantes, polêmicos da sociedade, mas como também representam muitas vezes a angústia daquela população de querer se expressar. E a música, nesse sentido, ela traz um benefício muito grande, que ela gera essa conexão. Da mesma forma, os estudos mostram que dentro dessas pesquisas, aquela música que já não tem muita conexão com a sua realidade, a sua visão de mundo, o seu contexto social, ela dificilmente vai conseguir ter esse especificador para otimizar, catalisar, né? Ou seja, tornar mais rápido, né, o seu momento de estudo. Então, quando a gente fala sobre o estilo de música, sobre o estilo de ritmo, o contexto social daquela música, a gente está falando também de um momento onde aquela música, a identificação com o tipo de música e com o conteúdo da música, isso por si só pode turbinar o seu aprendizado. Essa descoberta é fascinante, porque a gente começa a perceber que a música que o professor coloca na sala de aula, essa música muitas vezes representa um gosto pessoal, sim, muitas vezes íntimo do professor, algo totalmente voltado para a realidade dele. Mas a partir do momento que a gente coloca a música na sala de aula, como professor, por exemplo, a gente tem que pensar numa música que vai trabalhar justamente essa ideia. Tem a ver com a realidade dos meus alunos? Vai fazer sentido para o contexto que eles, né, estão? Não importa o âmbito que você falar, seja escolar, acadêmico, profissional, social, cultural, mas dentro desse caldeirão de possibilidades, essa música vai fazer sentido para eles? Ao mesmo tempo, a gente está passando a música para o aluno. A escolha da música está baseada em quê? Está baseada no meu gosto pessoal? Se eu não gosto muito, não sou muito chegado no estilo de música, eu vou deixar de passar esse estilo de música, mas talvez ele seja o melhor
ele tem a melhor probabilidade de se conectar com os alunos? Fica a nossa primeira reflexão. E a gente vê também as vantagens, né, de você estudar por conta própria ou nos seus momentos de estudos por conta própria, seja você tendo um estudo formal ali, numa instituição de ensino e depois estudar separadamente. Se a gente parar para pensar, a gente está falando aqui nesse instante que quando você está no grupo de alunos, você pode acabar não tendo uma conexão muito forte com a música que foi proposta para aquele momento. Ela pode ser, aliás, uma bela surpresa, como ela pode não agregar muita coisa. Mas a música que você escolhe nos seus estudos, né, naquela intimidade que você tem com seus estudos naquele momento, que você pode abrir o YouTube, por exemplo, e colocar a música que você quiser. A gente está falando que aquele momento pode ser maximizado num absurdo, né? Pode ser maximizado de uma forma absurda. E esse foi só um tópico das descobertas desses estudos, dessas pesquisas. Agora, eu quero fazer uma reflexão para você. Quando você fala sobre colocar uma música na sala de aula, aprender com músicas, o que passa na sua cabeça? É você escutar a música e ponto final? É você cantar aquela música junto, por exemplo, com o clipe? Ou é você, por exemplo, completar as lacunas, os espaços vazios que estão ali, né? O professor pegou, tirou algumas palavras daquela música que você está ouvindo para poder completar. Qual é a forma certa de se estudar com uma música? Vou dar um tempinho para você poder pensar, né? Qual que é a forma certa de se estudar com uma música? Bom, a palavra certa talvez seja a palavra mais arriscada e talvez mais grosseira que eu possa escolher para esse momento que a gente está aqui. E quando eu falo grosseira e nesse momento delicado, é mais ou menos na ideia de que quando a gente coloca uma música na sala de aula, ou eu vou estudar por conta própria usando uma música, não existe um jeito certo de se utilizar aquela música. Existem sim técnicas diferentes para alcançar resultados diferentes, né? E quando a gente fala de resultados diferentes, porque realmente o que você fizer com essa música vai sim afetar uma área diferente. Imagina que você, né, ao estudar ali o idioma, você é uma estrela de 4 pontas pelo menos. Escrita, fala, leitura e audição, né? São as 4 grandes pontas dessa estrela. Mas eu te faço a pergunta, dependendo do exercício, isso afeta o seu aprendizado? Resposta? Sim. Se você pega, por exemplo, uma música e quer completar ali as palavras que estão faltando, você está muito mais no trabalho de compreensão do que você está escutando e também a capacidade de recolher, né, de identificar elementos numa frase maior. Então a frase foi, eu quero saltar a cerca do pomar. Uma frase assim. E a palavra que está faltando ali é pomar. Mas na verdade, quando você vai analisar cerca, pomar, saltar a cerca, todas essas palavras, de certa forma, intrinsecamente falando, elas estão conectadas de algum jeito, né? Saltar a mesa não faz muito sentido, mas saltar uma cerca, né? Pular uma cerca já faz um pouco mais. Mais ou menos nessa ideia, nesse contexto. E é claro, completar a sua música ali vai ser interessante. Mas o que vai fazer a diferença mesmo não é apenas você escutar a música na sala de aula. E quando eu falo sobre escutar a música, é muito importante mencionar. Tudo que a gente está falando aqui agora, você tem que ter na tela, na sua frente, ou impresso na sua frente, né, um papel ali contendo a letra da música. Não existe, por exemplo, você estudar uma música qualquer e você simplesmente, em nenhum momento, pegar a letra dela. Essa letra ela vai servir para vários momentos. Primeiro, entender o que está sendo falado. É importante você fazer um mapeamento daquela letra, né? Quais são as palavras que eu já entendo sem precisar olhar em dicionário, na internet, enfim. O que eu consigo entender dessa música? Qual que é a história que está contando aqui? Aliás, se tem história, né? Às vezes não tem muita história, dependendo da letra, não tem muita história, não. Mas vamos imaginar que tem ali um conteúdo, né? Existe uma música, por exemplo, do Maná, muito famosa, Mariposa Traicioneira, que é
uma belíssima história, né? Belíssima sim, belíssima porque ela é muito bem contada, mas ela é triste, ela é bem triste. E um belo dia, né, eu tava preparando uma aula sobre essa música, inclusive se quiser assistir no YouTube é muito legal, é uma música muito gostosa, é um clipe bem bacana, é um clipe bem caliente, né, bem legal mesmo. Mas eu fiquei intrigado com aquilo ali. Será que o Maná, né, a banda Maná, sofreu alguma coisa, um coração, né, doído ali, de amor, de uma traição, né? Mariposa traicioneira é uma borboleta traidora. Essa é a tradução de mariposa traicioneira, né? E ele fala sobre, voe perto do sol, que aí você vai saber como que é a dor, né? Então, é uma letra carregada de muita emoção. E se você fizer as pesquisas, né, como eu fiz ali na hora de preparar aquela aula, para deixar aquela música, percebi que não existe nenhum contexto para que aquela música tenha existido. Foi uma inspiração ali que os compositores tiveram. Mas a ideia mesmo era fazer aquela história, que a história em si era interessante, era carregada de emoções, mas ela não representa nenhum tipo de uma autorrevelação de algum compositor, escritor, cantor, simplesmente não tem, né? É musicista, a ideia, né, músico ali, a ideia é realmente passar essa história que é muito gostosa. Se você escutar a música ali, pegar a letra e vai puxando, vai traduzindo, vai vendo o significado dela, você vê como que é uma música bem interessante, rica em muita emoção. Às vezes a gente fica pé da vida pelo que está acontecendo, mas na verdade não está acontecendo nada, porque tudo aquilo ali foi simplesmente projetado, foi simplesmente criado, né, inventado, né? E o mais legal de você colocar a música é nisso, é com a letra mesmo. Você tem que colocar a letra. É a letra para você entender, para você interpretar essa história, como eu estava falando, e acima de tudo, para que você tenha essa visualização muito clara do que está sendo cantado. Às vezes a música ela é complexa, tem um barulho de um tambor, um barulho de uma bateria, de uma guitarra, de um baixo, que estão se misturando nesse barulho que é o idioma que está sendo aprendido. Lembre-se, até a gente ter um tempo de exposição suficientemente bom para decodificar um idioma, aquele idioma é quase que um barulho para os nossos ouvidos, para o nosso cérebro. Então aquele barulho ele continua sendo barulho. A diferença é que a gente vai decodificando, a gente vai ganhando as ferramentas, as senhas, né? O hacker ali no nosso cérebro vai fazendo o trabalho de hackear o que significa aquele conteúdo, né? Que a gente está escutando, aquela mensagem que está sendo transmitida e a gente está recebendo, né? A gente é um receptor de um código estranho que o nosso cérebro vai fazer essa virada de chave ali. Então, basicamente está falando que a música por si só, vou escutar uma música. Não, vou deitar na minha cama e vou escutar uma música. Isso não é estudar usando música, tá bom? Isso é um momento de lazer que você tá com a música no seu ouvido ali, né? No seu fone tá escutando. Mas não é estudo, não é um momento ativo de estudos e muito menos não é, né, algo baseado em evidências, não é um aprendizado baseado em evidências. Beleza! Até aí tudo bem. Então, afinal, o que vale, o que faz sentido na sala de aula, no meu estudo autodidata, né? O que vale no meu momento que eu estou ali intimamente conectado com o meu conteúdo, que eu preciso absorver esse input para eu fazer esse processamento e sair o caldo de cana, né? Para sair ali esse output final, né? Qual é a técnica mais poderosa? Bom, o suspense que a gente fez e a reflexão que a gente fez foi importante para a gente poder chegar à conclusão desses artigos, dessa revisão de literatura e, acima de tudo, sobre esses resultados dessas pesquisas que realmente pautam e mostram que faz sentido você aprender com músicas. Mas, afinal, qual é o ganho dessas músicas? Qual é o ganho de se estudar com músicas? E, acima ainda dessa pergunta, né? Qual é a melhor forma de se aprender com música? E pasmem, a gente está falando sobre cantar. Cantar é literalmente você cantar aquela música. Claro que para isso vai ser importante você conhecer a letra, você reconhecer o que significa a letra. O que você não conhece vai ser importante você fazer ali toda uma reflexão
Para que aquele conteúdo seja entendido, lembrem-se da regra número 1 do aprendizado de idiomas. Eu só aprendo o que eu entendo. Não tem como eu decodificar um som, decodificar esse barulho que eu estou ouvindo, se eu não entender esse barulho pelas ferramentas que eu tenho. Então, Krashen é hoje o maior linguista vivo. Ele fala claramente, nós aprendemos de apenas uma forma, nós só aprendemos de uma forma qualquer idioma. Com esse input, essa mensagem que a gente recebe, que é possível de ser compreendida. A gente entende aquela mensagem. Tudo que a gente não entende é barulho, né? A gente só vai entender aquele barulho. O barulho começou a fazer sentido. Não. Eu comecei a ter ferramentas suficientes para entender aquele barulho. É o famoso abrir o ouvido, que a gente fala muito na sala de aula, de muitas vezes de forma muito informal e até como um senso comum. Mas o interessante é que dentro dessa reflexão que a gente está trazendo, o ato de cantar, mais uma vez, uma letra que a gente sabe o que significa, reconhece as palavras, está ali na nossa frente. O ato de cantar é sim a forma mais eficaz de você aprender com músicas. E quando a gente fala, a forma, é literalmente cantar mesmo. Cantar aquela música, seja com um clipe na frente, forma de karaokê, olhando para cima, lendo a letra, que talvez sejam as técnicas mais poderosas nesse primeiro momento, até para você reconhecer a letra ali, depois não precisar mais dela. Mas sim, cantar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas evidências anedóticas minhas, ou seja, percepções e visões minhas, opiniões, só para fazer esse momento aqui, abre parênteses, a gente vai fechar o parênteses já. Fiz essa técnica de cantar, canto muito mal, tá, gente? Canto mal pra caramba, não tenho coragem de cantar para as pessoas, morro de vergonha, não sei cantar e minha voz não é bonita na hora de cantar mesmo. Só que canto no chuveiro, canto na frente da TV, coloco karaokê, tem um formato lá no Apple Music, o aplicativo da Apple, por exemplo, que você consegue colocar um modo karaokê, é bem gostosinho. Tem vários aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, que você consegue cantar ali, brincar, um pouco disso, e cantar, Então eu cantei muito. Tanto em norueguês, demais, italiano. Eu basicamente comecei meus estudos com essa técnica cantando, eu não sabia da eficácia dela, de fato, extremamente poderosa, cantando Laura Pausini, para quem é meu aluno sabe que é Laura Pausini, não tinha erro, até porque o material inteiro de italiano de todos os meus cursos é tudo Laura Pausini, Falei assim, você pode até escutar outras coisas no curso, mas Laura Pausini você vai escutar, E o mais legal é que dentro de todo esse conteúdo, a gente também tentava, e uma das coisas mais difíceis que eu acho que eu já fiz no universo de idiomas, cantar em mandarim. É muito difícil, porque mandarim é uma língua tonal, exige que você faça, por exemplo, são 5 tons do mandarim, do chinês, e isso por si só já torna a música muito complexa de você entender, de você assimilar. Mas é muito gostoso ver o tanto que essa técnica de cantar, ela te ajuda em vários pontos. E respondendo uma das perguntas que eu coloquei, afinal, em quais áreas eu consigo melhorar se eu cantar, Existem basicamente 2 áreas principais onde cantar causa um benefício direto, rápido e muito, mas muito poderoso. Tão poderoso que não é um efeito, não é um resultado temporário, ele é duradouro, E nós estamos falando na área da pronúncia. Sua pronúncia vai ser lapidada ao longo do progresso e do processo de cantar. E o segundo, a sua habilidade de reconhecer, memorizar, vamos colocar isso num verbo melhor, adquirir vocabulário novo, e principalmente internalizar esse vocabulário novo, se familiarizar com esse vocabulário novo. Sim, nós estamos falando que a música possivelmente seja a melhor e maior técnica quando nós estivermos falando sobre esses 2 assuntos. Pronúncia
e também sobre retenção de vocabulário. É muito interessante pensar em retenção de vocabulário quando a gente vai puxando os estudos, é que a gente está falando sobre uma retenção absurda. Um dos estudos que eu trouxe, e vou deixar o link, esses estudos mostram que você consegue até 7 vezes mais otimizar a sua conexão com aquele momento de adquirir essas palavras novas, esse vocabulário novo. Isso é tão louco, gente, isso é tão louco, que se você parar para pensar que você é capaz de otimizar os seus estudos quase que em 7, não é garantido, ciência não é garantir, é criar a probabilidade, não é só fazer sentido, é que existe uma probabilidade real, que perpassa ali o ato comum de existir, ou seja, é uma técnica mais eficaz do que simplesmente não fazer nada ou fazer uma técnica completamente de estudos, completamente simples, Então a gente está falando sobre um ganho substancial, assim, na verdade exponencial. A gente está falando sobre você ser capaz de otimizar 2 áreas importantíssimas. Pronúncia é uma das áreas mais importantes que você vai ter na sua história de idiomas. E se tem uma coisa que acaba virando um produto dessas 2, que a primeira é você pronunciar e pronunciar bem. Percebe os cantores? Faça uma análise dos cantores que a gente tem, por exemplo, que aprendem a cantar em outro idioma. Como que a pronúncia de uma vasta maioria, da vasta maioria, ela é uma pronúncia bem enriquecida, de bastantes, de muitas características bem definidas da pronúncia, daqueles fonemas, daqueles sons do idioma. Nós temos vários cantores brasileiros que, por exemplo, não falam o idioma alvo, mas eles cantam naquele idioma, justamente porque a música tem esse poder. E, claro, se você tem um vocabulário muito mais potencializado por causa da música e você tem uma pronúncia muito boa, a gente está falando que quando esses 2 se conectam, a gente cria uma terceira área. E essa terceira área, tô fazendo como se fosse europeu, Não sou europeu não, gente, mas é porque eles contam assim, quando a gente chega nessa terceira área, que é um resultado da combinação dessas 2, a gente tem uma das maiores vantagens de se aprender com músicas. E que vantagem é essa? É a gente conseguir identificar esse vocabulário novo que a gente está aprendendo na comunicação com as pessoas. Ou seja, essa decodificação do que a gente escuta, ela é potencializada. Porque se a boca fala, e a gente está treinando aquele fonema, está treinando aquele som, está praticando aquele som, mais e mais a gente vai aprender os padrões daquele som para que a gente possa identificá-lo. E se a gente aprende vocabulário muito rápido com as músicas que a gente gosta, pensa só, você gosta da música, você tem música sobre temas diferentes, você aborda temas diferentes com frequência muito boa, você pratica a pronúncia disso, o que vai acontecer? O seu vocabulário vai se tornar tão grande, tão enriquecido dessas peculiaridades, desses detalhes, que você literalmente vai se tornar um super-homem, uma mulher maravilha, como você preferir, de vocabulário, de compreensão auditiva. Então a música, ela perpassa a ideia de você só aprender essas 2 habilidades. Você vem com um bônus que talvez seja ainda considerado melhor do que os outros, dependendo do contexto que você avaliar. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa reflexão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no eu gostei, no joinha. Isso ajuda demais o YouTube a reconhecer e entender que esse conteúdo é relevante e otimiza os resultados para que a gente possa entregar cada vez a mais e mais pessoas. E também é um sinal, é um termômetro para saber que o trabalho que a gente está fazendo tá legal, tá bacana e que você tá curtindo.
Bom, eu queria muito agradecer as sugestões que vocês me enviaram, as perguntas que vocês me enviaram em relação a esse tema e já estou preparando os próximos debates, os próximos pontos. Vale ressaltar que se você também quiser contribuir com dicas e perguntas para a gente poder fazer essa análise científica e técnica desses assuntos, deixe nos comentários qual área, né, do idioma, do estudo do idioma você gostaria de ver nesse quadro. A gente vai fazer essa pesquisa, vou fazer a leitura desses artigos, de toda essa revisão de conteúdo que existe nessa área, para a gente poder trazer aqui esses pontos extremamente relevantes dessa área, desse tópico, até para a gente saber se faz sentido, se é útil ou se não vai trazer resultados enriquecedores. Assim como a música, sem a letra dela, né, é quase que um placebo, ela quase que não traz resultados ali para os estudos, ela fica muito prejudicada e com resultados muito empobrecidos. A gente também vai ter técnicas que, dependendo ali de um ajuste, elas podem se tornar extremamente poderosas ou podem simplesmente dar aquela pseudo-sensação de que você está realmente aprendendo. Galera, um forte abraço e a gente se vê no próximo momento, no próximo vídeo. Arrivederci!